Esta é aquela que poderemos considerar a casa, o Palácio da Democracia em Portugal, o Palácio de São Bento. Pelo menos desde 25 de abril de 1975, quando pela primeira vez em Portugal tivemos eleições livres e universais, elegendo a Assembleia Constituinte, que dará origem, um ano depois, à Assembleia da República. Aliás, desde então, este edifício é conhecido exatamente como a Assembleia da República. Mas a tradição parlamentar do imóvel é muito mais antiga. Remonta a 1834, quando aqui se instala, por decisão do rei Dom Pedro IV, no ano anterior, o Palácio das Cortes, e serão as Cortes até o fim da monarquia. Na República, aqui funcionará o Senado, durante o Estado Novo, a Assembleia Nacional e, desde 1976, a Assembleia da República. Mas a história deste edifício é muito mais antiga. 400 anos de existência, desde que nos inícios do século XVII aqui se instalou um mosteiro beneditino, o Mosteiro de São Bento da Saúde, ou dos pretos, tendo em conta os hábitos negros que os monges usavam. É claro que o aspecto atual não remonta a essa época. Ao longo do século XIX e do século XX, o edifício foi monumentalizado, tendo em conta as cortes e as assembleias, daqui resultando este aspecto neoclássico tardio. Mas restam ainda interessantíssimos vestígios do mosteiro no interior do palácio. Quando hoje entramos no Palácio de São Bento, no átrio da Assembleia da República, deparamos com aquele que é um dos vestígios mais significativos do antigo mosteiro, mais precisamente da sua igreja, que se desenvolvia como o corpo central imponente na fachada do mosteiro. Com efeito, o pavimento em mármore branca e rosa data ainda dessa antiga igreja. Sob este mármore foram sepultados vários dos monges que por aqui passaram. Era uma igreja de grandes dimensões, seguindo muito o modelo das igrejas beneditinas, de uma só nave, mas com grandes capelas laterais profundas, que na sequência das intervenções já do final do século XIX e do século XX, foram fechadas. Hoje, no seu lugar, encontramos esta arcaria, onde se encontram expostos os bustos de alguns famosos parlamentares da monarquia, como é o caso de Índice Ribeiro, ou já da Primeira República, como é o caso de Bernardino Machado ou Afonso Costa. O claustro é, obviamente, outro dos importantes vestígios do antigo mosteiro de São Bento. Este claustro que ficava junto da portaria e também que dava acesso à grande sacristia. Mas, em rigor, este é apenas um dos 4 claustros que foram projetados para o mosteiro. 2, incluindo este, chegaram a concretizar-se. Um terceiro ficou a meio da sua construção. O outro nunca passou do projeto. Mas importa interrogar-nos sobre, afinal, como é que surge aqui este mosteiro? E isso obriga-nos a recuar a 1570, quando
a congregação, a Ordem dos Beneditinos, numa importante reunião, um capítulo que tem lugar nesse ano no Minhoto Mosteiro de Tibães, decide construir um grande mosteiro em Lisboa. Aliás, a ideia é que a cabeça da Ordem aqui em Portugal passasse mesmo para esse mosteiro, algo que, em boa verdade, nunca se concretizou. Mas a verdade é que em 1573 esse mosteiro está já concluído, de dimensões algo modestas. Ficava ao cimo da calçada da Estrela. Para isso, a Ordem tinha comprado uma quinta, juntamente com uma outra, a Quinta da Saúde, um espaço onde anteriormente a Câmara de Lisboa tinha desenvolvido para acolher, ou, em boa verdade, para remeter algumas pessoas que eram vítimas de surtos pestíferos. Bom, no entanto, muito rapidamente a Ordem vai concluir que esse mosteiro era algo modesto, de dimensões reduzidas e afinal até um pouco afastado da cidade. E por isso vão começar a pensar num novo mosteiro que se irá localizar no extremo da cerca desse antigo mosteiro. E é assim que começa, em 1598, a ser construído este. O autor do projeto será Baltasar Álvares, um importante arquiteto régio. E os primeiros monges vão aqui instalar-se em 1615. Entretanto, 4 anos depois, em 1619, há uma relevante figura que passará a ter um papel importante na história deste mosteiro. É o segundo Marquês de Castelo Rodrigo, Manuel Corte Real. Mas essa é uma história que vos quero contar no refeitório dos monges. O antigo refeitório dos frades é hoje o centro de acolhimento do Palácio de São Bento da Assembleia da República. E é um espaço magnífico, mesmo tendo em conta que perdeu muito da sua monumentalidade original. Por exemplo, o pé direito apresentava pelo menos o dobro da altura. É um espaço onde, no entanto, ainda hoje também podemos contemplar, mesmo tendo em conta que alguns desapareceram, um vasto conjunto de painéis de azulejos. São hoje 18 painéis belíssimos, datados do início da segunda metade do século XVIII, claramente barrocos, algo já rococó, e que nos retratam cenas da vida, da hagiografia do santo de São Bento. Mas aqui, no antigo refeitório, podemos também observar uma reprodução, uma grande ampliação de um interessantíssimo documento, de uma gravura redescoberta em 2005 pela doutora Teresa Parra da Silva, do Museu da Assembleia da República. Aqui podemos observar, afinal, aquele que era o projeto, o ambicioso projeto do arquiteto Baltasar Álvares, arquiteto régio, desde o tempo de Dom Sebastião, um homem que tinha estudado em Itália e que foi incumbido, de facto, da grande construção deste mosteiro. Por aqui também podemos perceber que muito desse projeto ficou por concluir. Mas é exatamente a partir de 1619 que nós vemos então aqui ter um papel importante o segundo Marquês de Castelo Rodrigo, Manuel de Moura Corte Real. É ele que fica com o padroado do mosteiro. Uma das suas incumbências é construir uma grande capela-mor para a igreja, que até aí ainda não tinha tido início da sua construção. Uma capela que iria incluir uma cripta. Esta seria, de resto, o lugar onde os marqueses de Castelo Rodrigo passariam a depositar os seus mortos. Mas, entretanto, na sequência, por volta de 1630, da nomeação do Marquês como embaixador do rei Filipe em Itália e do contacto deste com todo o movimento artístico que se vive
em Itália, acabará por introduzir algumas alterações a este majestoso projeto para São Bento. Num processo onde veremos implicado também nada mais nada menos do que o famoso escultor Borromini, um dos grandes nomes da escultura barroca. Aliás, o Marquês de Castelo Rodrigo terá sido mesmo o primeiro grande mecenas do escultor. Mas, não muito depois, em 1640, dá-se a restauração da independência, mas Manuel de Moura Corte Real continua fiel aos Filipes. Isso acabará por trazer consequências ao desenvolvimento do projeto para o mosteiro de São Bento. Mas os monges não irão abdicar de o prosseguir e vão-no fazer. Só que, entretanto, aproximávamos de uma nefasta e tristemente célebre manhã de um dia de Todos os Santos. Com efeito, o terremoto de 1 de novembro de 1755 deixou profundas marcas no mosteiro de São Bento. Nessa época, aqui, naquele que é hoje o jardim interior do Palácio de São Bento, nas traseiras do corpo principal do antigo mosteiro, construía-se ainda essa grandiosa capela-mor que tinha sido iniciada com o segundo Marquês de Castelo Rodrigo, incluindo a cripta, o panteão da sua linhagem, o que era, obviamente, uma questão de afirmação social deste nobre. A obra tinha prosseguido depois, como vimos, por iniciativa dos monges, mas a 1 de novembro de 1755 estava ainda incompleta, apesar de algumas das paredes terem já cerca de 12 metros de altura. O terremoto vai abalar de um modo significativo essa estrutura que se localizava aqui. E também outras áreas do mosteiro, que, no entanto, curiosamente, resiste bastante ao abalo sísmico, e, aliás, vai servir durante as semanas seguintes de refúgio para muitos dos habitantes de Lisboa. E não muito depois, o próprio Marquês do Pombal fará transportar para aqui o arquivo da Torre do Tombo. E, aliás, aqui no Palácio de São Bento, irá permanecer até muito recentemente. O início do século XIX vai trazer profundas transformações políticas no nosso país. A Revolução Liberal e depois a Guerra Civil entre liberais e absolutistas acabará por levar, em 1834, à extinção das ordens religiosas. Mas já antes, como vimos, em 1833, Dom Pedro havia nacionalizado este mosteiro. Nessa altura tinha apenas 9 monges e aqui vai instalar as cortes. A primeira corte constitucional tinha tido lugar em 1821, a Assembleia Constituinte, que dará lugar em 1822 à nossa primeira Constituição. Uma Assembleia que tem lugar no antigo mosteiro das necessidades, mas o espaço era exíguo e, por isso, o monarca sonha com um grande espaço, nomeadamente tendo em conta a nova Constituição, que previa a existência de 2 câmaras no nosso país. E a opção recaiu aqui, no antigo mosteiro. Iam ter lugar, então, obras para o adaptar ao Palácio das Cortes. Adaptar o antigo mosteiro agora ao Palácio das Cortes vai obrigar a muitas intervenções, a várias obras ao longo das décadas seguintes. Por exemplo, por iniciativa daquele que foi um dos grandes tribunos, dos primeiros grandes oradores da monarquia constitucional, Passos Manuel, será criada uma biblioteca parlamentar que durante as primeiras décadas da sua existência se vai instalar no antigo coro alto da Igreja. Mais tarde, já na década de 20 do século XX, irá passar para aqui,
para este espaço, que era o dos antigos dormitórios em celas individuais dos frades. Uma biblioteca riquíssima que nos anos 30 sofre esta intervenção, dando-lhe um aspecto de uma biblioteca renascentista. E aqui também que nós podemos observar um belíssimo busto do fundador da biblioteca, Passos Manuel, da autoria de Calmels. Entretanto, ao longo destes 200 anos como edifício parlamentar, o Palácio de São Bento foi também sofrendo algumas vicissitudes, como, por exemplo, um grande incêndio em 1895, que acabará por explotar grandes transformações projetadas na mudança do século XIX para o século XX pelo arquiteto Ventura Terra. É ele, com efeito, que vai imaginar, para o lugar onde existia a antiga escadaria do mosteiro, uma grande e imponente escadaria nobre. Esta, que, em boa verdade, só será concretizada já nos anos 30, com um projeto de um outro arquiteto, António Lino. Uma escadaria que dá acesso a 8 imponentes portas, cada uma delas com representações que evocam as 8 províncias então existentes e a pedra de armas das cidades que eram as capitais desses distritos. Aqui podemos também observar algumas pinturas de mestre Martins Barata, incluindo as Cortes de Leiria de 1254, aquelas onde pela primeira vez o povo está representado. Ao cimo da escadaria nobre desenvolve-se aquele que é um dos espaços mais icónicos e conhecidos da Assembleia da República, os Passos Perdidos, que de resto dão acesso ao hemiciclo, à sala das sessões. Este é um lugar onde se cruzam, encontram e se desencontram os deputados, membros do governo, jornalistas. É um espaço concebido pelo arquiteto Ventura Terra e que se desenvolve sobre o átrio do palácio, ou seja, sobre a antiga igreja, o que nos diz bem do imponente pé direito que esta possuía. Aqui, nas paredes, uma vez mais, tal como lá embaixo, no pavimento da antiga igreja, domina mármore rosa e branca, mas também 6 famosos painéis pintados a óleo por Colombal Bordal Pinheiro, que nos representam várias figuras nacionais desde o século XIII a século XIX, que se evidenciaram na política, na oratória e na administração da coisa pública, incluindo esta famosa pintura com 4 grandes nomes do liberalismo: José Estevão, Alexandre Herculano, Almeida Garrett e Passos Manuel. Inaugurado em 1834, o Palácio das Cortes vai destinar aquela que era uma área nobre do antigo mosteiro, o espaço de um dos seus claustros, aquela que vai ser a mais importante sala de sessões, a Câmara dos Deputados. Desenhada pelo arquiteto Posidónio da Silva, esta sala será, no entanto, destruída por esse incêndio que já referimos de 1895 e que vai explotar esse concurso por uma profunda reforma do edifício, do qual será vencedor o arquiteto Ventura Terra. É ele, de resto, responsável por esta nova configuração da sala das sessões, que pela sua forma semicircular, por se desenvolver em anfiteatro, ficará conhecida como o hemiciclo, dominada por estas bancadas de madeira de carvalho em estilo inglês e, claro,
a estátua da República, desde 1916, da autoria do escultor Anjos Teixeira. E mais acima, essa também emblemática pintura de Veloso Salgado, que nos retrata um momento das Constituintes de 1821, que vão dar origem à primeira Constituição, a de 1822, e onde se salienta aquele que foi um dos seus grandes tribunos e um dos pais da Revolução Liberal de 1820, Fernandes Tomás. Mas, bem no alto, podemos também apercebermos dos vários brasões dos distritos e das províncias ultramarinas que elegiam os deputados para esta sala. Mas havia uma outra sala de sessões. Com efeito, o regime liberal, a monarquia constitucional, concebeu um sistema bicameralista, isto é, composto por duas câmaras, além da Câmara dos Deputados, também uma Câmara Alta, que ao longo dos tempos, das décadas e dos regimes, foi mudando de nome, a Câmara dos Pares, a Câmara do Senado, ou, por exemplo, durante o Estado Novo, a Câmara Corporativa. Será a partir da Segunda República, depois do 25 de abril de 1974, que entramos num sistema, o atual, composto apenas por uma Câmara. E por isso, esta sala da Câmara Alta, passou desde então a desempenhar outros objetivos, outros fins, serve para reuniões dos grupos parlamentares, para congressos, para colóquios, para a recepção de encontros internacionais e por isso equipada com sistemas de tradução. Uma belíssima sala, concebida em 1865 por um engenheiro francês que está a operar nessa época entre nós, Jean Coulson, e uma sala dominada desde 1866 pelo quadro do rei Dom Luís, aquele que reinava à época em que esta sala foi inaugurada. Para lá dos passos perdidos, das salas, das sessões e de outros lugares para onde passamos já, é óbvio que o Palácio Sambento possui muitas outras salas destinadas aos trabalhos parlamentares. É o caso aqui da Sala Dona Maria II, dominada por um retrato da rainha, mas também por pinturas onde nos são apresentados alguns dos antigos presidentes da Câmara do Senado. Nos nossos dias, esta é uma sala onde se reúnem os vários líderes parlamentares com membros do Governo e o Presidente da Assembleia da República para definir os trabalhos, a agenda da Assembleia. Aspecto curioso é o facto destas cadeiras serem as cadeiras originais da sala da Câmara dos Deputados de 1834. O ciclo de obras iniciado por volta de 1903, com base no projeto do arquiteto Ventura Terra, vai se prolongar durante cerca de 50 anos, entrando claramente na década de 40. E sendo por isso já marcadas pela estética do Estado Novo. Isso é bem evidente aqui, no Salão Nobre do Palácio de Sambento, uma obra do arquiteto Pardal Monteiro e onde dominam as pinturas concebidas por Sousa Lopes, com uma temática muito cara com efeito ao Estado Novo, os descobrimentos e a expansão também ultramarina e colonial. Mas este Salão Nobre abre-se também para um espaço bem emblemático da Assembleia da República, a sua Varanda Nobre.
Foi longo este processo que transformou o velho mosteiro de São Bento no Palácio de São Bento. Desde os meados do século XIX, quando aqui surge o Palácio das Cortes, e durante toda a monarquia constitucional, mas também de um modo relevante, já no século XX, com a Primeira República e com o Estado Novo. É exatamente nessa época que a monumentalização passa por uma grande intervenção aqui na fachada, toda ela revestida a pedra, e o aparecimento de um novo corpo que avança ligeiramente em relação à fachada, criando uma arcaria, como que uma Galileia que, entre outras coisas, suporta esta varanda nobre. É também, nos inícios dos anos 40, que surge esta extensa escadaria tão icónica do edifício, da autoria do arquiteto Luís Cristino da Silva, na base da qual dois grandes leões, da autoria do escultor Raul Xavier, como que guardam o Parlamento. Mas as obras irão continuar. Já no final do século XX, na década de 90, com a autoria do arquiteto Fernando Távora, irá surgir um novo, um extenso corpo que se vai anexar ao velho palácio. Mas já antes, em meados do século XX, naquilo que tinha sido a antiga cerca do convento, um palacete passará a ser a residência oficial do chefe de Estado, hoje, do primeiro-ministro. E São Bento transformava-se, por isso, para lá do epicentro do poder legislativo, também no centro simbólico do poder executivo no nosso país. São Bento, o centro de muitos dos mais decisivos momentos políticos e históricos de Portugal. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história. Este programa foi patrocinado por World of Discoveries, museu interativo e parque temático.